Lucas capítulo 6. Versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Nós vamos observar que nós também somos servos de Deus e Ele é nosso Senhor. E Ele sendo nosso Senhor, nós observamos Ele dizendo: se vocês me chamam de Senhor, por que não fazem o que eu digo? E vocês vão ver que Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E vocês vão observar que aqui no grego, Mamon, riquezas, o apego, né? O amor. E Laodiceia, não esqueça, Laodiceia é cruel. Laodiceia não perdoa ninguém, viu? Laodiceia, ela é pobre, miserável, cega e nua. E ela te deixa pobre, não fisicamente, ela te deixa pobre espiritual. Ela não te deixa cego naturalmente, ela te deixa cego espiritualmente. Ela não te deixa miserável fisicamente, ela te deixa miserável espiritualmente. Ela te dá abundância, ela te dá muito em bens materiais, mas ela te tira o espiritual. Ela tira o teu tempo de Deus, ela tira o teu momento de oração, ela te tira a tua comunhão com a leitura da palavra, porque quando você lê a Bíblia, você sabe que é Deus falando contigo. E quando você ora, você sabe que é você falando com Deus. Então, isto é comunhão. Então, você não deixa a Laodiceia te enganar, porque ela vai tirar o teu tempo, ela vai te colocar em outro lugar, ela vai te dar um outro trabalho, uma outra coisa para você fazer. Tem pessoas que pensam assim: bom, eu vou fazer uma hora extra, porque eu estou apertado. E se você for no horário do culto, aquela hora extra não vai adiantar de nada para você. Faraó fez isso para Israel porque ele achou que Israel estava muito espiritual, querendo sair, querendo ser liberto. Ele disse: vamos botar mais serviço. Esta é a era de Laodiceia. Não te esqueça. Nós sabemos que Deus tem um trabalho muito grande para fazer com vocês. E esse trabalho é através do quíntuplo de Efésios. Porque nem sempre Deus vai fazer este trabalho através do pastor Jorge ou através de mim. Mas Ele vai usar alguém. Porque há 5 ministérios. E muitas vezes nós nos preocupamos, mas alguém vai trazer uma palavra. E o que nós não podemos é menosprezar ou desprezar aquilo que Deus está fazendo e o que Deus está falando. E toda vez que Deus fala, que Deus ministra, que Deus prega para nós, se nós recusarmos, se nós nos endurecermos quanto àquilo, pior nós vamos ficando. Mais difícil vai ficando para nós. Então devemos atentar para o dia das coisas pequenas. Devemos atentar para o Espírito de Deus, quando Ele está nos falando, está ministrando para nós. E nós devemos fazer a diferença, porque é com a diferença que Deus vai resgatar os seus.
Não adianta nós sermos iguais a todas as religiões, a todas as denominações, a todas as igrejas. Sermos mais uma na cidade não adianta de nada. Nós temos que ser a diferença em Camboriú. Nós temos que fazer a diferença nesta cidade. Você é a vitrine do céu. Você é a vitrine da glória. E na vitrine, o que é que se coloca na vitrine? Uma amostra do que tem dentro da loja, e o cliente é atraído para dentro da loja pela vitrine. Na vitrine é colocado o melhor, na vitrine é colocado, é limpado, é lustrado, é colocado a peça mais bonita, a peça melhor, é colocado o sapato mais bonito, e o cliente é atraído para dentro da loja para comprar pela vitrine. E as pessoas vão ter que ser atraídas para o céu por causa de você. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Deus tem uma vitrine nesta terra e se chama você, igreja. A vitrine da glória dele, a vitrine do céu dele. Porque nesta terra nós vemos o inferno, a vitrine do inferno está aí. Laodiceia está mostrando a vitrine do inferno, com mulheres mal vestidas, com homens pervertidos. Mas aqui está a vitrine da glória de Shekinah, a vitrine do céu, a vitrine da eternidade. Queremos que os transeuntes que passam por nós sintam o cheiro, a glória, o brilho, a presença. Há um céu real, há um céu verdadeiro. Se o mundo expressa e mostra a unção do inferno, que pessoas são atraídas para os bares, para a prostituição, para a malícia, para a mentira, há uma unção celestial sobre a tua vida, que pode atrair para a glória. Você tem que fazer a diferença. No teu trabalho, no teu colégio, na tua faculdade, você tem que fazer a diferença. Para o teu amigo, para o teu colega, para o teu vizinho. No teu trabalho você tem que fazer a diferença. Porque Deus, em sua palavra, se não for você, Ele vai ter alguém. Ele diz em Malaquias capítulo 4, capítulo 3: e vereis outra vez naquele dia a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o santo e o ímpio. Nós vamos ver a diferença, e Deus quer que você seja esta diferença. Eu seja essa diferença. A igreja em Balneário Camboriú, a igreja nesta cidade, a igreja precisa mostrar que ela é diferente. As letras estão saltando do papel, e você vai ver. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos aqui. A igreja deveria estar em fogo, deveria estar em chama, deveria estar ardendo. Não deveria nenhum cristão, nenhum filho de Deus reclamar por luta, por sofrimento, por dificuldade. Você tem bastante, você tem demais. Como Israel no deserto, a carne estava saindo pelas narinas. Sim, está tudo saindo pelas narinas da igreja. A igreja está abastada, está bem. Não se vê ninguém ali, dificilmente alguém com uma bicicleta velha. Se tem uma bicicleta, as bicicletas são tudo cara hoje. Não se sabe se o preço de uma moto ou de uma bicicleta, quase que os dois são meio parecidos. Então veja, mas tudo isto tem tirado o brilho espiritual muitas vezes. Não é errado ter isto, a igreja deve ter isto, a igreja deve ter 100 vezes mais aqui, no porvir a vida eterna, mas isso não pode tirar o brilho, a essência, o espiritual. Tu não pode se firmar nisso, isso não pode ser a tua base, isso não pode ser o teu alicerce. Teu alicerce tem que ser Deus. Quanto mais Deus te dá, mais você deve servir a Ele, mais você deve amar a Ele, mais você deve respeitar a Ele, mais você deve honrar a Ele. Deus quer ver uma igreja que bata na porta e Ele atende. Deus quer ver uma igreja que jejua e Ele responde. Deus quer ver uma igreja que bota o inferno para correr, para fugir, para tremer. A porta do inferno não pode te abalar. É você que tem que atormentar os demônios. Por que estás atribulado? Por que estás atribulada? Por que estás
depressiva. Onde Jesus chegava, sabe quem é que dizia que estava atormentado? Eram os demônios. Os demônios diziam: viessem nos atormentar antes do tempo. É você que tem que atormentar o capeta. É você que tem que bater nele. É você. Não é você que tem que ficar com depressão, com opressão. É aonde você chega, a unção tem que tomar conta. Você tem que carregar a unção do Santo. Ela habita em você. O Espírito Santo caminha. Ele tem duas pernas. Não vamos muito longe. Não vamos a Charles Finney. Não precisamos ir a Hudson Taylor. Não precisamos ir a missionários como George Whitefield, não precisamos. Vamos a um missionário agora, há 30, 40 anos atrás, vamos a um missionário chamado Celso Lopes. Pastor Jorge conheceu e viu ele. Ele não orava muitas vezes pelas pessoas, mas quando ele orava, ele fazia fila de cego e de mudo. Mas muitas vezes em lugares paralíticos, aonde ele passava, só onde ele passava, os cadeirantes iam levantando. Você diz: mas meu Deus, isso acontece. Pedro, aonde a sombra dele tocava, os enfermos eram curados. Esta igreja tem uma mensagem poderosa do tempo do fim. Nós necessitamos de um poder real, de um poder verdadeiro, de um poder que transforma, de um poder que lapida, de um poder que se coloca de pé. A igreja precisa enfrentar os seus desafios com cabeça erguida. Jovens fortes, crianças fortes, mulheres fortes, maridos fortes, casais e famílias fortalecidas, onde o pastor possa chegar na casa deles e dizer: como está, irmã? Está tudo bem, pastor? Graças a Deus, pastor. Hoje eu estava recebendo mensagem da minha filha Priscila. Ela disse: pai, eu não posso escrever mais, não tenho condições de escrever mais, foi muito forte, eu estou chorando ainda e não aguento, porque ontem eu tive no culto, como Deus falou comigo, pai, como Deus falou comigo. Ela disse: eu ia cair do poder de Deus, eu ia cair da unção de Deus. Deus falou pessoalmente comigo. Deus estava no pregador, ela disse. Deus estava naquele pregador falando comigo. Irmãos, é isso que você tem que vir para a casa de Deus. É ver Deus no pregador falando com você, ministrando para você, te amando, te querendo aos pés de Cristo, te querendo na comunhão com Cristo, te querendo na verdadeira palavra de Jeová. Oh, irmãos, as aflições deste tempo presente não há de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Não há como você ter ideia do que está preparado para você. Não é hora de você ficar olhando para trás, para o lado, não. É hora de você olhar para cima. A tua redenção está logo ali. A tua vitória está logo ali. A tua bênção está logo ali. Erga esta cabeça, como foi cantado aquele hino. Levante, vá em frente, não desista, não desanime. Não importa o que esteja acontecendo ao teu lado, ao teu redor. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para o Calvário. Olhe para o sacrifício. Não vai valer a pena os prazeres desta vida, mamãe. Não vai valer a pena os prazeres desta vida, papai. Não vai valer a pena, jovem, os prazeres desta vida. Há algo real ali na frente. Há algo verdadeiro ali na frente. Há algo sublime ali na frente. Há uma palavra gloriosa que nos garante este arrebatamento, que nos garante uma transformação de corpos. Você não vai ficar nessa carcaça podre.